Pessoal, então, para otimizar, para eu não ter que fazer aula somente que ficou faltando o sistema endócrino, porque ficou faltando a gente falar de duas glândulas, né? O testículo e o ovário, e os hormônios produzidos por ele. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre esses dois hormônios e a gente vai finalizar a aula de hoje fazendo a introdução aí do sistema reprodutor masculino e feminino, tá certo? Então, nós paramos lá, pessoal, nessa glândula chamada testículo, né? Que é uma glândula mista. E o testículo ele faz a produção tanto do espermatozoide como da testosterona. E a testosterona, pessoal, está presente para poder trazer as características masculinas para o homem. Isso quer dizer, então, que a mulher também tem uma pequena quantidade de testosterona. E quando essa testosterona na mulher está aumentada, a gente tem uma mulher com características masculinas, né? A gente tem aí até algumas fisiculturistas que acabam usando alguns esteroides anabolizantes para fazer com que ela ganhe massa muscular através da injeção, né, de testosterona ou dos derivados da testosterona. E aí a mulher ganha massa muscular e também fica com aquela característica masculina de uma voz mais grossa, né? Então tudo isso acontece pelo excesso de testosterona no organismo. Então a testosterona ela tem diversas formas, né, de você aumentá-la. E para o homem é muito importante a testosterona, né? Porque vai dar a testosterona da virilidade, do prazer pela vida. Então é um hormônio muito importante para o homem ter sempre a testosterona lá em cima, né? E a gente tem algumas formas aí de aumentar naturalmente essa testosterona, que numa próxima aula a gente pode estar falando. Pessoal, então nós falamos do testículo fazendo a produção da testosterona, que é o hormônio masculino, e nós vamos falar agora do ovário. O ovário ele produz, pessoal, o estradiol, né, e a progesterona. O estradiol principalmente na forma do estrogênio. Então isso quer dizer que o óvulo, né, aliás, o ovário, ele faz a produção da progesterona e do estradiol. E aí ele vai ter aquele efeito, pessoal, contrário do masculino. Então o estradiol, o estrogênio, ele traz a característica feminina. Então, o homem que tem excesso de estradiol, ele vai ter aí características femininas. E aí a gente sabe que também existem homens que fazem uso, né, do estradiol, do estrogênio, para ficar com características femininas. Então, isso tudo pode acontecer. O estradiol tem um aumento nele, o estradiol já é considerado, alguns estudos trazem aí que às vezes na alimentação do homem e da criança, o homem pode ter um aumento do estradiol e ter essas características femininas. Então, isso pode acontecer, né, desse aumento natural, como pode fazer intencionalmente a aplicação do estradiol com o objetivo de ter características femininas. Então, pessoal, terminamos aí o sistema endócrino falando sobre estradiol, estrogênio e testosterona, que são os hormônios gonadotróficos. Lembra que a gente falou que lá os hormônios gonadotróficos, o LH e o FSH, que é produzido lá na hipófise, vai estimular tanto o ovário quanto os testículos a produzirem esses hormônios, que é qual são esses hormônios? Progesterona, estradiol na mulher e a testosterona no homem, tá certo? Pessoal, então nós vamos falar agora, começar a falar sobre o sistema masculino, reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino, pessoal, a gente tem na composição deles os testículos, né? O epidídimo, o ducto deferente, a próstata, as glândulas seminais, o escroto, a uretra e o pênis, né? Então, nós temos aqui, nessa foto, pessoal, vamos começar lá pelo testículo, né? Então, quem é o órgão responsável pela produção dos espermatozoides, que são o gameta masculino, né?
é o testículo, tá certo? Então, o testículo vai fazer a produção do gameta masculino. Quem que é, pessoal? O espermatozoide. E aí, pessoal, a formação do espermatozoide, a gente tem ele acontecendo lá no testículo. Depois que acontecer a produção nessa região aqui, né, do testículo, a produção do esperma, ele vai ser produzido, pessoal, somente a cabeça lá do esperma, né? Então, depois que produziu a cabeça do esperma, onde tem informação genética, né, esse esperma precisa ser transportado para essa estrutura chamada epidídimo. Então, o epidídimo, ele, na verdade, além de armazenar o espermatozoide, ele coloca o flagelo, né? Então, a formação do rabinho lá do espermatozoide ou do flagelo do espermatozoide acontece aí dentro do epidídimo, né? Então, o homem ele tem a produção, né? Essa produção diária, né? do espermatozoide. E o espermatozoide vai ser armazenado lá no epidídimo. E aí, quando o homem tem a ejaculação, imediatamente o testículo começa essa produção novamente de espermatozoide, tá certo? Mas antes de falar disso daqui, pessoal, a gente tem o escroto. O escroto é o saco, né? O saco escrotal. E a gente tem, qual que é a função do saco escrotal? De fazer a proteção, né, do testículo. Então, o saco escrotal, ele faz a proteção dos testículos. E uma importante função, pessoal, do escroto é fazer uma manutenção da temperatura do espermatozoide nesse local. Isso quer dizer que para que aconteça a produção do espermatozoide, a temperatura dentro do saco escrotal tem que ser menor do que a sua temperatura corporal. E aí a gente tem um músculo debaixo da camada, você tem o saco, a pele do saco escrotal. Debaixo da pele do saco escrotal, você tem um músculo chamado músculo dartos. Esse músculo dartos, o que ele vai fazer? Quando estiver muito frio, esse músculo dartos ele contrai e aí ele traz os testículos para próximo do seu corpo, ou seja, porque a temperatura não pode estar muito gelada, tem que manter uma certa temperatura. Então, se tiver muito gelado, um frio exagerado, o que vai acontecer? O saco escrotal recolhe os testículos para poder captar a temperatura do corpo. E quando acontece a febre, pessoal, ou muito calor, o saco desce, né? E aí você pode observar isso, por exemplo, numa criança com febre, né? O saquinho desce lá embaixo. E aí você tem esse controle dessa temperatura do seu testículo. Quem faz o controle da temperatura do testículo é um músculo chamado músculo dartos, tá certo? Então, a temperatura do testículo, ela tem que ser mais negativa. Isso quer dizer que quem faz esse controle para ela manter uma temperatura ideal para a produção do gameta é o músculo dartos. Se tiver muito quente, ele desce com o testículo. Se tiver muito frio, ele sobe com o testículo. Por isso que no frio o saco escrotal ele enruga, né, e traz todo para mais próximo do corpo, tá certo? E aí você tem, depois dessa produção e controle da temperatura, você vai ter aqui a passagem do espermatozoide que foi formado aqui para dentro do epidídimo. E aí, pessoal, depois, durante a relação sexual, né, no momento da ejaculação, você tem a passagem, né, desse esperma. Você tem a passagem desse esperma pelo ducto deferente, tá? E aqui é que geralmente é feita a cirurgia da vasectomia. Você tem aqui a retirada, né? Aliás, o corte aqui, e com esse corte que é feito no ducto deferente, que vocês estão observando aqui, né? O ducto deferente é esse daqui, e aí você tem logo o espermatozoide não vai passar por aqui.
mas a gente sabe que vai continuar tendo sêmen, né, pessoal? Então, ó, o sêmen vai passar por aqui, ele vai passar pela vesícula seminal, pessoal, que é isso daqui, ó, essa região, essa parte aqui, vou circular a vesícula seminal. Então, o espermatozoide saiu lá do epidídimo, passou pelo ducto deferente, ele vai passar por aqui, pela vesícula seminal, e ele vai receber aqui um líquido, o líquido seminal. Esse líquido seminal, pessoal, ele tem duas composições principais aí, tem mais substâncias, mas ele tem principalmente frutose, que é uma energia para o espermatozoide conseguir chegar até o óvulo, e ele vai ter também aí uma glicoproteína, que é aquela parte mais grudenta do sêmen. Para que serve, pessoal? Para que ele colhe, como se fosse uma cola mesmo, para colar lá no ovário, no óvulo, né, para acontecer a fecundação, tá certo? Então, ó, saiu lá o espermatozoide a cabecinha dele, vai passar lá no testículo, vai ganhar o flagelo lá no epidídimo, vai passar pelo ducto deferente. Lá no ducto deferente ele vai passar e vai receber dois líquidos aqui importantes, né, duas substâncias na vesícula seminal. E depois ele recebe o sêmen, pessoal, um outro líquido que é o líquido prostático. O líquido prostático é aquele líquido que fica na glande do pênis, né? Por exemplo, no momento que o homem está excitado. E aí ele tem aquele líquido ali, é um líquido prostático misturado com um pouquinho de esperma e um pouquinho de líquido seminal. E ele vai receber um último líquido agora, o sêmen, que é o líquido prostático. Então, o líquido prostático que é liberado pela próstata, ele tem a função de diminuir o pH da vagina. Então, quando um homem ejacula, né, dentro da vagina, esse líquido prostático ele tem a função de reduzir o pH da vagina, já que o pH da vagina é muito ácido, para poder aí não ter proliferação de bactérias. Então, quem vai reduzir o pH e facilitar a entrada do espermatozoide é exatamente o líquido prostático, né? Então, pessoal, o caminho é esse até chegar lá e acontecer a fecundação, tá? Então, ó, o testículo produz a cabeça, né, o corpo do espermatozoide. Lá no epidídimo ele recebe um flagelo, ele vai passar pelo ducto deferente. Lá no ducto deferente ele vai receber um líquido na vesícula seminal chamado líquido seminal, e aí ele vai ter mais uma composição líquida, que é o líquido prostático, responsável por reduzir o pH da vagina para que aconteça a fecundação. O líquido seminal é uma energia para o espermatozoide, além de levar consigo uma cola, né, uma espécie de cola, para que o espermatozoide consiga se fixar lá no óvulo, tá certo? Então, do sistema reprodutor masculino é isso que a gente precisava ver, tá, pessoal? Então, aliás, nós temos aqui depois a passagem pela uretra, né? Nós temos aqui a passagem pela uretra, e a uretra masculina a gente sabe, né, que é responsável por conduzir a urina vinda da bexiga e também por conduzir o sêmen masculino, né? E aí acontece depois aí o processo da fecundação, tá certo? Então, ó, produção de gametas acontece no testículo, além de hormônio masculino que é a testosterona. O epidídimo ele armazena e faz a maturação do espermatozoide, ou seja, ele vai ganhar o flagelo e amadurecer, né? E aí nós temos o ducto deferente que leva os espermatozoides do epidídimo até chegar lá na uretra. E nós temos a próstata que produz secreções que juntamente com o espermatozoide vão constituir o sêmen. Está localizado abaixo da bexiga, tá certo? Pessoal, então essa foi a introdução do sistema reprodutor. Falamos aí do sistema reprodutor masculino. Vai ficar para a próxima aula agora somente o sistema reprodutor feminino, tá certo? Então vamos revisar aí de importante. Nós temos na composição do sistema reprodutor masculino o saco escrotal. Debaixo do saco escrotal a gente tem um músculo chamado músculo dartos, que vai fazer a manutenção da temperatura do testículo, que tem que ser uma temperatura mais baixa. Então, geralmente o homem, quando coloca a mão no testículo, sempre sente que a temperatura é mais baixa que a temperatura do corpo, né?